Olá, e aqui Carlos David, psicólogo e coach Clinic, criador e fundador de Psicofé, um espaço onde nós falamos do uso e prática da fé para a conquista dos nossos objetivos de felicidade. E tudo isso sem exigência religiosa. Fé, pura fé. O tema de hoje é um tema que me parece que pode tocar muito naquelas pessoas que, por uma razão ou outra, estão ressentidos, não somente insatisfeitos, ressentidos com a religião e às vezes até ressentidos com Deus. Vamos falar disso logo após a nossa vinheta. Muito bem. Lembrando sempre de que nós temos o canal Psicofé TV. E se você está interessado no uso e prática da fé, sem religião, sem exigência religiosa para conquistar a sua felicidade, então este é o canal apropriado, ok? Psicofé TV. Muito bem. Tema de hoje, então, ressentidos com religião e ressentidos às vezes até com Deus. Uau! É verdade? Sim, tem muita gente que conscientemente está ressentida com a religião. Por quê? Por insatisfação, por se sentir usada, abusada de repente. Quantas pessoas talvez durante anos deram ofertas, sacrifícios, votos, dízimos, enfim, fizeram muitas coisas e a vida delas, em lugar de melhorar, piorou. Ou simplesmente não aconteceu nada, tudo seguiu igual. E o que é pior, de repente a pessoa, porque alguém falou, ou ela mesma se sente, eu não tenho fé, não sou destinada ou destinado por Deus para ser abençoada, abençoado. Eu tenho muitas culpas, muitos pecados, muitas coisas que eu fiz no passado. Ou eu, de repente, sou muito odiado, invejado, fizeram bruxaria na minha família, é um mal hereditário e um monte de coisas assim. Ou de repente, é o diabo. O diabo, então, está contra mim, é uma luta com ele, então eu não posso vencer porque é o diabo, etc. Esquecendo que Deus é todo-poderoso, não é verdade? Pensemos isto. Deus é todo-poderoso, todo. Se Ele é todo-poderoso, de onde há outro poder? De onde sai outro poder? O diabo tem, caso existisse o diabo, porque para mim simplesmente é uma representação simbólica do mal, do contrário, daquilo que vai contra o bem. Por quê? Porque durante muitos anos, eu tenho que confessar também que durante meus 25 anos de ministro evangélico, pastor, eu também acreditava no diabo. Na verdade, eu estava sempre lutando com o diabo. Só que eu estava lutando com uma sombra. Porque ele não é real. Para mim não é. Para mim não tem lógica. E eu descobri isso nos últimos 13 anos da minha vida de prática de uma fé sem exigência religiosa. Aqui não tem dízimo, reuniões, orações, pregações, rituais. Não tem nada disso. Só fé. Aquilo que eu chamo muitas vezes de o triângulo da vida, para mim. Deus, eu e a minha fé. Então, eu cheguei a essa conclusão vendo, e não sou o primeiro, naturalmente, grandes homens e mulheres ao longo de toda a história também falaram disto, descobriram isto. Só que o poder e a força da religião sempre foi maioritariamente mais contundente. Então, isto ficou assim, escondido. Hoje, graças a esta tecnologia da informação, nós temos acesso a todas essas coisas. Por exemplo, muitas pessoas
pensaram sempre que existiam somente 4 evangelhos. Hoje, se você vai para o Google, você vai encontrar, por enquanto, 315 evangelhos. Então, mas o tema é este. O tema é, se Deus é todo-poderoso, então não existe outro poder que não seja dele. E se existe outro poder que não seja o dele, então ele não é todo-poderoso. Ele é muito poderoso. Muito, muito, muito. Mas não é todo-poderoso. Para mim, Deus é todo-poderoso. Então o diabo, demônios e tudo isso, onde está? Na mente de quem acredita nisso. Porque alguém de repente um dia falou, como alguém, um adulto fala para uma criança do bicho-papão e a criança acredita nesse bicho-papão. Assim de simples. Mas Carlos Davi, Jesus falava disso? Sim. Mas é representativo, segundo eu entendo, na minha prática, conhecimento e experiência, e resultados, que isso é simbólico, representativo do mal. Mas não um ser que se voltou ruim, perverso, maligno e vem destruindo a humanidade faz milhões de anos, e etc, etc, etc. Porque ele tem esse poder e Deus, que é o dono de todo o poder, fica olhando. Não tem sentido. Para mim, não tem sentido. Não estou aqui para convencer você, simplesmente para apresentar o que eu digo. Meu conhecimento, opinião, experiência e resultados. Durante 25 anos eu ensinei, preguei como pastor, claro, com toda a sinceridade do mundo. Mas devo reconhecer que minha vida era uma vida de altos e baixos, e muito mais baixos que altos. Alguém dirá, bom, mas eu conheço ministros com uma vida maravilhosa, excelente. Ok, qual é o problema? Eu não estou pretendendo que você abandone sua religião ou coisa por estilo, ou ataque a quem tem religião, porque cada um tem direito a ter a religião que queira ter. E sempre e quando não faça dano aos outros, qual é o problema? Vai em frente. Se isso faz você feliz, se isso não faz você feliz, mas é isso que você quer, então qual é o problema? O único problema que eu encontro é que eu mesmo também ensinava durante esses 25 anos de que havia que estar na igreja, que havia que estar na fé, que havia que aceitar Jesus, que havia que andar, que havia que obedecer, não faltar nas reuniões, por exemplo. Não deixando a nossa congregação, eu ensinava isso. E não me dava conta que um dia o mestre da fé falou, onde houver 2 ou 3 reunidos, eu estou. Reunidos em meu nome, eu estou. Então, se assim, então, para que outra loucura que eu insistia tanto? Eu, que já fui a Israel várias vezes, que já fui ao Monte Sinai para orar, na minha ignorância, na minha ingenuidade. Por quê? Porque Deus habita em mim. Se ele não fosse, eu não seria, porque ele é, eu sou. A força que mantém você vivo, essa energia que está dentro de você, é Deus. É Deus manifestado em você. É isso que eu acredito piamente. Isso que me leva a ter mais fé ainda, a alegria da fé em Deus. Porque antes eu via um Deus longe, longe. Agora eu sei que está comigo. Não está perto. Perto significaria estar separado, ainda que fosse perto, separado. Mas ele não está separado, está em mim. Por isso Paulo disse, não vivo eu, vive Cristo em mim. Agora eu entendo isso. Nestes últimos 13 anos, desta prática de fé absolutamente em liberdade. Agora, por que tem pessoas ressentidas? E não se dão conta que atacam às vezes uma religião. Ah, não quero saber mais nada com a igreja católica. Ah, não quero saber mais nada com a igreja evangélica. Ah, não quero saber mais nada com ministro, com pastores, com o papa, com o apóstolo, com isto, com aquilo. Não quero saber nada de Bíblia. Quantas pessoas assim às vezes? Por quê? Porque foram feridos, foram enganados, foram decepcionados, ou porque não entenderam e então tudo se atrapalhou e então ficou somente o ressentimento.
Um ressentimento, uma angústia, uma insatisfação que às vezes, inclusive, leva até ficar ressentidos com Deus. Quando não entendemos realmente as coisas. E como eu entendo, como eu levaria uma solução para isso? Como eu levo, melhor dito, apresento, e não teoricamente, apresento com a minha vida, claro. Apresento com a minha vida. 13 anos de uso de prática da fé assim, em absoluta liberdade. Nunca mais eu pisei um templo, nem espero pisar, porque não me interessa, assim de simples, porque como mínimo eu considero simplesmente infantilidade espiritual, muita infantilidade. E um dia temos que evoluir. Eu tenho filhos e eles são adultos já muito, e são absolutamente independentes. E isso, o que faz para mim? Me dar satisfação e alegria, nada mais do que isso. Então, muito bem, mas voltamos. Então, muitas coisas feitas, a pessoa talvez se batizou, pagou abadíssimo, fazia voto, fazia coisas, fez um monte de situações, deixava de ir a festas na sua casa porque primeiro tinha que ir para a igreja, um monte de situações assim, de obrigações que a pessoa fez, e sua vida não mostra isso. De repente ele sabe de memória aquilo de o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas ele nunca experimentou isso porque sempre falta algo. Quando não muito, quando não todo. Então, hoje, por exemplo, eu entendo que a minha consciência é Deus, por isso não vai me faltar nunca. Eu também agora eu posso dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas a minha consciência é o meu pastor, nada me faltará, porque não há nada maior que a minha consciência de ser, e essa consciência de ser é exatamente Deus, porque sem Deus eu não teria essa consciência de ser. Eu também posso dizer, eu sou, como ele disse um dia, quando se apresentou para Moisés, dizendo, eu sou o que sou. E eu, Carlos David, também, eu sou o que sou. Então, eu posso dizer, repito, a minha consciência é meu pastor, nada me faltará. Por quê? Porque nada é superior à minha consciência. E até a lei nos diz que não estamos obrigados a ir contra a nossa consciência. Nada fala mais alto que a nossa consciência. Por quê? Porque é Deus falando para nós. Um dia talvez façamos um vídeo a respeito disso exclusivamente. Mas para não nos afastar do tema, ressentidos. Então, qual é a minha solução para o ressentido? Minha amiga, meu amigo, foque na fé e não no veículo da fé. O veículo da fé foi a religião, foi o pastor fulano, foi o padre sultano, foi isto, foi aquilo, foi outro. Esqueça isso. Foca na fé. Foca na pessoa daquele que nós cremos, porque o mundo ocidental, 95% acredita em Deus, acredita em Jesus. Seja espírita, católico, evangélico, qualquer outra coisa, mas acreditamos. Então vamos focar nisso, vamos focar na mensagem dele, para aquele que crê tudo é possível, então eu vou crer nisso. Eu vou crer que eu posso, pelo fato de crer que eu posso, então eu posso usar essa fé, tal e como ensinou Jesus. Então eu vou lutar, eu vou batalhar, crendo que já tenho isso pelo qual eu estou lutando e eu quero. Me faz lembrar umas palavras de Jesus ensinando a respeito da oração, que quando oramos, meditamos em Deus, pensamos, temos que crer que já recebemos o que pedimos, o que queremos. Então não é como eu antes fazia, passava horas de joelhos, horas, diariamente. Meu Deus, me ajuda isto, me ajuda aquilo, me ajuda o outro, me perdoa isto, repreendia o diabo, repreendia demônios, pisava no inferno, fazia tanta coisa. Hoje eu rio, mas naqueles momentos eu não estava rindo. Hoje eu não rio como um deboche, senão, repito, eu disse, ingenuidade, infantilidade espiritual, no melhor dos casos. Tem outros casos onde é maldade de alguns que dominam e se abusam dos outros, da fé dos outros, enfim, essa é outra história. Assunto de Deus, não é assunto meu. Mas o assunto meu é que a fé é para todos. Então, se você está ressentido, decepcionado e por isso não acredita, e por isso só reclama e se lamenta e chora e fala e tudo isso, esqueça, porque isso não soluciona nada, ao contrário, você vai ficar pior. Vai ficar pior.
Por quê? Porque você está crendo, veja bem, você está crendo no pior. De repente a pessoa diz, não, eu já passei tanto tempo em tal igreja, em tal denominação, em tal religião, minha vida foi uma droga, e olha o que aconteceu, blá, blá, e por isso eu não tenho sorte, enfim. Quando coloca toda essa fé negativa, porque a fé é algo neutro, é a fé para o bem ou é a fé para o mal, mas é a fé, a certeza do que se espera. O que você espera? O bem? Então, é o bem que deve vir. O que você espera? O mal? Então, o que você espera que venha? Se você mesmo está crendo que é o mal que vai vir. Então, a solução que eu encontro é focar na fé, se aliviar disso e esquecer o ressentimento e muito menos com Deus. Deus não é culpado de nada, Deus é a vida. E veja que eu gosto de lembrar as duas condições, as únicas duas condições que o mestre da fé, Jesus, colocou para andar bem com Deus. Amar a Deus, que é amar a vida, e amar a teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo. As duas condições. As religiões inventam as suas. Não, mas também isto, mas também aquilo, mas também aquilo outro, mas também aquilo outro. E então, e vai assim, e a pessoa fica com uma carga, com um peso que, meu Deus, por isso muitas pessoas terminam assim, ressentidas com Deus, ressentidas com a religião, ressentidas com elas mesmas. E aí você coloca esse ressentimento contra você mesmo, contra você mesmo. Isso se transforma no maior obstáculo, maior tropeço para a sua conquista de fé. E você vai ver sofrimento, e você vai, então, quando aparece o sofrimento, você diz, viu, aqui está, vê que sempre me acontece assim, vê. É a fé negativa, produto desse ressentimento. Então, o que fazer, Carlos David, por último? Olha, eu sugeriria, pega uma folha de papel, sugestão, escreva ressentimento, e escreva por que você está ressentida ou ressentido. Número 1, por isto. Número 2, por isto. Número 3, por isto. Quando escreveu, solte tudo aí. É contra o pastor fulano, contra a igreja sultana, contra isto, solte tudo que seja real que aconteceu na sua vida e é aquilo que você está sentindo. Depois você pega isso e você agora sim fala com Deus, que não precisa de intermediário algum, e diz, eu perdoo tudo isto e não quero saber mais. Então pega e vai jogar no lixo. Ou queima, melhor ainda, queima. Como um símbolo. Como eu tenho meu anel aqui, que é uma aliança, símbolo de que estou casado, mas não é meu casamento, mas um símbolo. Então, nesse símbolo, você joga fora esse ressentimento, essa mágoa, ofensa, enfim, tudo, perdoando e esquecendo. E agora, o que mais, Carlos David? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, comece a lutar por fé. Deus está com você, porque você está viva, você está vivo, e essa vida vem de Deus. Você pode dizer, eu sou. Então, isso é porque Deus está em você. E Deus não quer seu mal, Deus quer seu bem. Deus não tem nada contra você. Não, mas eu fiz muita coisa errada. Siga fazendo? Não? Então pronto, acabou. Não, mas ainda estou fazendo, então deixa de fazer. Não porque Deus vai castigar, senão simplesmente porque isso vai ser um peso para você. Então, deixa e começa a batalhar por fé. Qual vai ser o resultado? Você vai vencer. Você vai conquistar a sua tão desejada, sonhada e esperada felicidade pela fé. Ok? Muito bem, chegamos ao final de nosso vídeo. E se você quer saber mais a respeito do uso e prática da fé sem religião, sem exigência religiosa, como sempre digo, se alguma pessoa tem sua religião, você respeita tudo, está tudo bem, porque cada um tem que escolher seu caminho. Mas aquele que tem religião não pode dizer para aquele que não quer saber nada de religião que ele não pode avançar pela fé. Porque o mestre da fé diz,
para aquele que crê, sem condição alguma, tudo é possível. E você é aquele. Eu sou aquele. Nós somos aquele. E quando cremos, Deus se alegra. Ok? Muito bem, então convido você, como disse recém, se quer nos acompanhar e ouvir mais a este respeito, em nosso canal Psicofé TV. E também nas redes sociais, eu sou Carlos David. Então, no Instagram, carlosdavid.psicofé. Aguardo por você e enquanto isso, deixo com você o melhor que eu posso deixar. Um abraço de fé.